Então, Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Comparação, ilustração, parábola, Jesus era especialista. Por isso que ninguém pode se comparar em termos de ensino com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como não poderia deixar de ser, ele começa sempre ensinando, para que o ensino penetre no coração do ser humano, produza transformações, para que então possa acontecer a pregação. Pregação é uma mudança que acontece no nosso interior, ao ouvirmos uma informação, principalmente no que diz respeito ao aspecto espiritual, e depois disso então vem a cura. E uma das formas de nós compreendermos Jesus é como pastor. A ovelha, se vocês sabem, é um animal que depende totalmente dos cuidados de um pastor, do rebanho. Ele não consegue encontrar alimento adequado, não consegue água e muito menos se proteger dos lobos. Então nós sabemos que essa comparação sempre foi uma maneira importante que Deus usou com o povo judeu, que não tinha criação de gado como nós temos no Brasil, né? Lá eram ovelhas, então os pastores cuidavam de 100, 150 ovelhas, às vezes menos, andavam com elas no campo, no tempo em que era possível ficar ao ar livre, até durante a noite ficavam com as suas ovelhas nos campos. O livro de Isaías diz assim: como pastor ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Então vocês imaginem um pastor cuidando dos seus cordeiros e alguns deles, se necessário, carregando-os no colo. Então essa é a visão que nós temos quando lemos Isaías capítulo 40, versículo 11. Como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o braço junta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. O leite genuíno para a ovelha. Então, nós vamos pensar o que é realmente uma vida abundante, uma vida, algumas traduções falam uma vida completa, uma vida vivida de forma plena. O ser humano precisa disso? Nós acabamos de cantar que o nosso Deus, através do seu Filho, ele remove montanhas. Montanhas é uma forma de nós entendermos as lutas, as dificuldades que o ser humano tem que enfrentar na sua existência e das quais ninguém fica livre, né? As dificuldades, elas existem. Então nós agradecemos a Deus porque conhecemos um Deus que remove montanhas, que são as lutas, as dificuldades que se nos apresentam. Então, nós vamos pensar numa vida completa, uma vida abundante. Como que ela acontece? Quais são as características dessa vida? Todos nós precisamos dessa vida? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos pela forma simples, direta, objetiva e fácil de entender que tu nos ensinas como precisamos depender de ti. Como acabamos de ler, não há ninguém absolutamente igual a ti para cuidar de seres humanos tão frágeis, tão vulneráveis como nós somos, como é a existência humana aqui na terra. Por isso nós te louvamos, porque a tua palavra nos oferece uma vida completa, uma vida plena, uma vida abundante, através do teu Filho, que é o nosso pastor, é a porta pela qual nós entramos e encontramos o alimento, encontramos a água, encontramos o cuidado, a proteção para esta vida e para a eternidade. Nós oramos, agradecemos, porque isso sempre acontece perfeitamente através do poder do Espírito Santo, no nome de Jesus, na vida de cada um de nós. Amém. Vida completa, vida abundante, vida plena.
Para simplificar, nós vamos pensar em alguns estágios. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela traz informações fiéis a respeito de como é a existência humana, como é que é a sua existência e a minha existência. E o primeiro estágio que a gente pode pensar numa vida completa é nós precisamos nascer, não é? E quando a Bíblia fala a respeito do nascimento, fala assim: tu formaste o íntimo do meu ser, me teceste no ventre da minha mãe, graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso, sim, minha alma o sabe muito bem, ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos os teus conhecimentos, se eu os pudesse somar, seriam mais que os grãos de areia, se os contasse, levaria toda a eternidade e ainda haveria o que contar. Então, qual é o primeiro estágio? Eu nasci. Eu sou um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, de uma forma impressionante, extraordinária, de uma forma tão complexa que nós ainda não conseguimos entender tudo, como que Deus fez isso. Mas é interessante que quando o salmista, impressionado com a criação, com o nascimento de uma criança, a sua concepção e a sua existência, ele diz assim que já naquela criança ele já vê a possibilidade de crescer e nem a eternidade seria suficiente para contar tudo aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Então esse é o primeiro estágio. Tranquilos. Então, qual é o primeiro estágio? Todos nós estamos aqui, passamos por essa realidade de existir. O segundo estágio que a Bíblia registra com bastante característica é aquele que nós enfrentamos a realidade. Nós podemos dizer que é o estágio realista, em que você é obrigado a se humilhar, a entender quão grande é a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade, a sua dificuldade de fazer com que a vida seja uma coisa mais agradável, mais tranquila, mais suave, o vazio que invade o ser humano, que faz com que ele tenha iniciativas absurdas na sua existência. Então é o estágio da realidade, realista. E ninguém melhor do que Jesus para caracterizar o estágio da realidade, mas que todos nós reconhecemos. Ele olhou para as multidões e viu que bons alimentos, boa comida, vinho, que era a bebida da época, sucesso financeiro, uma família abençoada, estruturada. Ou se for para o lado contrário, fazendo tudo que tem de errado, nada preenche o ser humano. Então o estágio da realidade é quando você chega à conclusão que você precisa de alguém. Foi o último minuto que nós cantamos. Nós precisamos de alguém que vem preencher a nossa vida. Então Jesus, ele faz a avaliação precisa de como que o povo judeu estava vivendo, como que o povo romano vivia naquela época e como que nós, participantes do século XXI, vivemos. Se nós não tivermos Jesus, vai ser essa a conclusão que nós temos que chegar. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que elas estavam aflitas. O ser humano é, por natureza, aflito, ansioso, angustiado, cheio de sentimentos negativos, perspectivas futuras negativas. Então ele olhou para a humanidade e viu que o mundo estava aflito. Que mais? Desamparados. Eles não tinham quem cuidasse deles. Nós precisamos de um cuidado especial, de um cuidado perfeito, de um cuidado absoluto, porque nós não somos absolutos. Nós não temos o controle da vida, nós não temos o controle da situação. Você não consegue cuidar da saúde do teu filho, você não consegue cuidar do seu casamento, você não consegue cuidar da sua sanidade financeira, você não consegue cuidar de nada, irmãos. Tem hora que você percebe que tudo desmorona.
interessante que é depois de muitas vitórias que você já teve, você chega à conclusão, e agora? O que eu faço com as minhas vitórias? Foi o que aconteceu com Salomão. Então, desamparadas como ovelhas que não têm pastor. A ovelha não consegue achar um alimento correto, ela é capaz de ir num pasto que está envenenado. Se precisar de água, ela precisa do pastor para procurar água na montanha. Geralmente são lugares em que a água é difícil, a água jorra da terra nas montanhas, então tem que buscar a fonte. E quantos são os perigos pelos quais elas passam? Então, esse é o estágio da realidade. O terceiro estágio é o estágio em que você precisa agora tomar uma decisão com Jesus. Você chega pelo ensino, pela pregação, agora eu conheço alguém perfeito, alguém que é tão meu amigo, que morre no meu lugar. Ninguém tem maior amor do que aquele que morre pelos seus amigos. Ele se propõe a ser o meu pastor, e então vem o estágio da vida, do percurso da vida, com serenidade, com tranquilidade, com segurança. Mas como ter tranquilidade e segurança no mundo em que nós vivemos? Mas nós sabemos que é isso que Deus faz. Nesse estágio, você começa a sentir que aquele cuidado que Deus tem com você é um cuidado também que Deus quer ter com todas as pessoas que fazem parte da nossa geração. Todas as pessoas que fazem parte do século 21, elas precisam sair da sua aflição, precisam sair do seu desamparo. E aí você que está se sentindo bem com Jesus, você está bem com Jesus? Amém ou não? Quando você está ansioso, você ora. Quando você precisa de um alimento mais significativo, você lê a palavra de Deus. Todos vocês fazem isso? Eu posso dizer para vocês que eu tenho feito e tem sido uma maravilha. Dificuldades? Não faltam. Preocupações? São inúmeras. Mas você está tranquilo? Você tem se alimentado de Jesus? Jesus é o seu Senhor, é o seu pastor. Amém? Vamos dizer, Jesus é o meu pastor, portanto nada me faltará. Só quem tem Jesus pode falar isso. Quando nós saímos do estágio, nascemos de uma forma impressionante, enfrentamos a realidade. Você sabe que até crianças sentem vazio? Sabem disso? Eu já vi crianças pequenas de 4, 5 anos falar: eu tenho um vazio, eu preciso de alguma solução para a minha vida. E quando aquela pessoa recebe Jesus, a vida dela muda. Não é só adulto, não. Não é só quem já teve um percurso já histórico significativo na vida. Crianças, então você nasceu, você enfrentou a realidade, você tem Jesus na sua vida agora. Então, a partir do momento que você tem Jesus na sua vida, você quer o quê? O que nós queremos? Que todas as pessoas tenham Jesus na sua vida. Nós queremos que todas as pessoas tenham a mesma experiência de poder levantar de manhã, poder orar a um Deus poderoso, poder ler uma palavra que vai ensiná-lo, uma palavra que vai transformar o seu coração, uma pregação, uma palavra que vai curar quantas dificuldades nós temos na nossa vida e que Deus cura. Não é necessariamente curar doenças, mas cura de muitas situações que nós temos na nossa vida. Então, nasci, enfrentei a realidade, agora eu tenho um percurso bom, um percurso com Jesus, uma história de vida diferente. Agora eu quero o quê? Que muitas e muitas vidas tenham a mesma experiência. Este ano para nós, a Sandra comentou, foi um ano atípico. Fala, o que aconteceu este ano para nós? Fala você. Nós recebemos 3 missionários. Recebemos o pastor Adilson, que é responsável, já está trabalhando, né? Está em Portugal, mas é responsável por um campo missionário na África. Recebemos o pastor Fabiano, que é irmão aqui do irmão nosso e que trabalha na Itália. Recebemos o pastor Rui, que é responsável
pela motivação de missões no nosso estado. Os três são pessoas que amam compartilhar Jesus. Passaram pelo nascimento, passaram pela realidade e agora eles querem que outras pessoas conheçam Jesus. E o que aconteceu? 2 desses missionários, André, não sei se é André e o Renatinho, né? Os 2 resolveram, não, nós queremos que eles fiquem na nossa casa. E eles ficaram na casa. O que aconteceu? Filipe sentiu que ele precisava atender uma convocação de Deus, e então ele vai participar de um projeto. Como é que se chama o projeto? Filipe, vem aqui na frente. Ó. Bom, agora você está no foco. Sandra, qual é o projeto? Fala bem alto. Voluntários Sem Fronteira. A convenção, nossa junta de missões mundiais, nacionais, estaduais, tem alguns programas. Você está aqui. E nesses programas visam fazer com que quem já nasceu, quem já enfrentou a realidade, quem agora tem uma vida abundante com Jesus, porque eu não vejo outra situação para o ser humano a não ser ter uma vida com Jesus. Foram 4, né? Pastor? Gilney também. 4 missionários recebemos esse ano. E 3 ficaram na casa. Só o pastor Fabiano que não ficou, porque tinha que ficar na casa do irmão, né? Não podia. Mas eles queriam levar ele para lá, viu? O Daniel quase ficou sem o Fabiano. Então nós agradecemos a Deus porque o Senhor fez com que nós, como igreja, não é mérito de pastor, não é mérito da igreja, não é mérito da Sandra, que tem sempre buscado essas informações, foi o Senhor que programou que nós recebêssemos pessoas que têm um profundo amor, uma profunda compaixão, porque como é que nós levamos o amor de Deus para as pessoas? Você nasceu, você enfrentou a realidade, agora a realidade está resolvida com Cristo, você não é mais uma pessoa aflita nem desamparada, você sabe a quem recorrer, a quem orar, você tem a palavra. Agora, como é que nós fazemos essa tarefa de sermos ministros, de sermos embaixadores, de levarmos a mensagem? Qual é o primeiro passo que nós damos? Quando Jesus fez fez o seu diagnóstico da situação, aflitos, desamparados, como ovelhas sem pastor, o que ele mandou nós fazermos? Vocês, irmãos, vocês sabem. Fala alto. O que ele mandou fazer? Rogai ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros. Ele não falou assim, olha, vende tudo que você tem e vai para a Índia, que lá está precisando de Jesus. Não falou nada disso. Ele falou apenas isso. Rogai ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros. Existe algum ser humano que não pode fazer uma oração para que Deus mude este mundo, que Deus converta pessoas que estão fazendo parte do grupo do Estado Islâmico? O pastor Adilson trabalha com essa área. Existe alguém que não pode orar? Ou melhor, todos nós podemos rogar a Deus que mude essas vidas, que Deus mude a vida dos nossos concidadãos lá do Rio Grande do Sul, que apesar do desenvolvimento econômico, dos índices muito bonitos, estão vivendo uma crise terrível, existencial. Então, qual é o primeiro passo? Rogar ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros. E nós estamos rogando, e rogando. Qual é o segundo momento da nossa vida missionária? Nós contribuímos, irmãos. Alguns chamam de você segurar as cordas, não é? Missionário está lá, então você contribui, você ora, você intercede, mas quando ele vai para um país estrangeiro, ele vai precisar de recursos materiais, ele vai precisar de Bíblias, ele vai precisar que se pague um aluguel, ele vai precisar que você esteja sustentando a sua família para que eles tenham condições, qualidade de vida decentes. Então o que nós fazemos? Nós contribuímos para missões. E nós estamos implorando a Deus que o maior valor possível seja investido em missões. Às vezes tem irmãos que acham ruim, mas investir em missões, tem tanta coisa faltando aqui. Irmãos, quando nós investimos em missões mundiais, missões nacionais, missões estaduais, quando o farol, ele alcança uma distância muito maior, ele ilumina muito mais intensamente no lugar que ele está focado, no foco. Então, isso já é provado, por isso que Jesus disse, portanto, ide e fazer discípulos em todas as nações. Vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Então, quem vai ter que ser uma testemunha, quem que vai ter que levar
as pessoas vão ter que sentir vontade de conhecer esse Jesus. Dentro da tua família sou eu e você. Os nossos vizinhos somos nós. Mas se tiver que ir para, sei lá para Piracicaba, talvez eu não vou poder ir, mas alguém vai lá e faz essa tarefa. Se alguém tiver que ir para o Rio Grande do Sul, quantos voluntários vão para o Rio Grande do Sul agora? 600 voluntários vão fazer essa tarefa. 600, né? Eu não fui, você também não foi. Mas tem 600 irmãos que estão lá levando a mensagem de casa em casa. Vão fazer uma tarefa impressionante ali para levar o nome de Jesus para pessoas que moram no Rio Grande do Sul, Gramado, né? Bagé, a região do Gramado. 13 cidades, 13. Vocês entenderam, então, nós não conseguimos, eu não posso ir lá. Deus não me chamou para ir lá agora. Então, nós temos a oração e nós temos a contribuição. E agora Deus colocou no coração da família, colocou no coração de Felipe, esse impacto que ele teve com contato com 3 missionários na sua casa, fez com que ele se interessasse por um projeto que se chama... fala bem, agora está o microfone aí, vem aqui. Voluntários Sem Fronteiras. Voluntários Sem Fronteiras. Tem um vídeo, você vai passar o vídeo? Vai passar o vídeo? O Diego. Então nós vamos passar o vídeo para vocês entenderem. O que é Voluntários Sem Fronteiras? São irmãos que sentem interesse, que são despertados pelo Espírito Santo para fazer uma tarefa fora do seu país. Então o Felipe vai para o Chile, se Deus quiser, né? Para Iquique. E ali, então, ele vai trabalhar principalmente com crianças, é isso? São 24 jovens, alguns adultos, que vão fazer essa tarefa. Mas por que nós precisamos entender isso? Porque eu creio que Deus vai chamar algum de nós para isso também. Voluntários Sem Fronteira é algo que qualquer irmão pode participar, desde que seja chamado por Deus. Tem um projeto radical, que já implica numa capacitação muito maior. Eles ficam praticamente 2 anos, né, treinando para depois irem para os países. Tem os missionários que fazem missões e que por tempo ilimitado, não sabem quanto tempo. Os radicais geralmente ficam 2 anos. Mas nós vamos conhecer um pouquinho o projeto Sem Fronteiras, do qual o Felipe vai participar. Importa com o outro, está disposto a doar parte das suas férias, gosta de aventuras, deseja servir e fazer a diferença no mundo? Então faça parte da próxima caravana missionária à cidade de Iquique, no norte do Chile, que está sendo promovida pelo programa Voluntários Sem Fronteiras de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Reserve o período entre 17 e 31 de janeiro de 2015. Chilenos e turistas de países vizinhos serão impactados pela sua palavra e atitude. Queremos refletir o amor de Cristo nas ações que serão realizadas através do surf, futebol, vôlei, skate, artes, entre outras atividades que vão acontecer na cidade, na praia e nos presídios. Precisamos de cooperadores que intercedam pelo projeto e trabalhem na logística. Buscamos voluntários que tenham vocação para dar aulas de escola bíblica e atuem com o ministério infantil. Para fazer parte dessa caravana, você precisa estar disposto a amar não apenas com palavras, mas com ações. Ser cristão evangélico e atuante e recomendado pela sua igreja. Ter ensino fundamental completo. Ser saudável e ter mais de 16 anos. Sairemos do Brasil no dia 17 de janeiro e retornaremos no dia 31. As passagens só poderão ser compradas com a agência de viagens indicada por Missões Mundiais pelos voluntários aprovados na seleção. Para mais informações sobre a caravana e condições de pagamento, entre em contato com os nossos canais de relacionamento. Envie um e-mail ou acesse a página no Facebook do programa Voluntários Sem Fronteiras. As vagas são limitadas. Alguns viajam para ver coisas diferentes, outros para fazer a diferença. Uma forma impressionante, extraordinária. Enfrentamos a realidade da vida. Graças a Deus que isso aconteceu comigo, né? Enfrentei. Encontramos a solução, que é Jesus. Agora, orar, contribuir e ir.
Quem gostaria de participar de projetos Voluntários Sem Fronteira? Nós vamos começar a orar por isso. Nós já temos um irmão que está sendo comissionado para fazer essa tarefa. E nós, nesse momento, nós vamos interceder, vamos orar de uma forma agora, porque toda a igreja vai continuar esse processo de oração, de participação durante esses dias, em especial do 17 até 31. Felipe, vem para cá. Não sei se teu pai e tua mãe querem vir. Pai, mãe, família. O interessante é que a palavra de Deus, vida abundante, primeiro, nascer de uma forma impressionante, não dá para entender por que nós nascemos. Segundo, realidade, você precisa de uma solução. Vamos cantar até novamente o último minuto, tá? Se for possível. Realidade, todo ser humano precisa urgentemente de um absoluto, esse é Deus, só Deus pode fazer isso. Terceiro, você faz parte Voluntários Sem Fronteira. Todos nós aqui somos Voluntários Sem Fronteira. Amém? Agora, radical, você vai ter que fazer a capacitação. Só capacitação de 2 anos. E é também para jovens. Se você for chamado para ser um missionário, como é o pastor Fabiano, pastor Adilson, pastor Gisney, pastor Rui, aí é outra questão. Mas aquilo que Deus colocou no coração do Felipe é aquilo que Deus pode colocar no coração de cada um de nós e é acessível. Qual é o quarto estágio? É o estágio em que você vê aqui na terra, descortinar o céu. Quem viu isso? Foi João. Então, você nasceu, você tem a realidade, você agora é uma nova vida. E nesse estágio, a palavra diz assim que João, em seguida olhei e diante de mim descortinava. A cortina se abriu, ele estava aqui na terra, irmãos, não estava no céu ainda. E ele viu uma grande multidão tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, se Deus quiser, a gente crê que Deus quer, nós vamos encontrar lá no céu com pessoas que vão se converter no projeto que vai acontecer agora, nesses dias em Iquique, e que nós temos uma participação pela misericórdia de Deus nisso. Pela misericórdia de Deus. Então, nós vamos ver vidas que vão se converter. E onde é que a gente se converteu quando Voluntários Sem Fronteiras estiveram lá no Chile, lá em janeiro de 2015. Então foi isso que João viu, pessoas chegando no céu, pessoas de todas as nações, raças e tribos, porque haviam nascido, haviam enfrentado a realidade e se encontraram com Jesus, vida abundante. Já podemos ver isso agora, João viu, né? Vamos orar? Vocês querem orar, explicar pela vida do Felipe e os pais, né? Que devem estar com o coração apertadinho aí, viajando, 18 anos, né? E suplicando por todos que vão participar desse projeto. Nós temos um projeto, acho que em andamento, próximo para a Europa agora, Portugal, Espanha e Alemanha. Quem sabe alguém vai querer fazer uma viagem para a Europa, não para sentir a diferença, mas para ser diferente, não é? Então você vai pensar nisso. De repente, você está precisando fazer uma viagem, vamos lá, Portugal, França, Espanha, desculpem, Portugal, Espanha e Alemanha. E a França talvez eles passem pela... Tudo programado, toda a logística, toda a parte administrativa que eu não posso, que você não pode fazer, que a nossa igreja não consegue fazer, graças a Deus pela Junta de Missões Mundiais que faz isso para nós. E a Junta de Missões Estaduais e Nacionais. Então nós vamos nos colocar em pé e nós vamos agradecer por essa misericórdia de Deus em fazer com que a gente possa participar. Segundo grande aspecto de missões, orar, contribuir e ir. Agora estamos indo. Quer falar mais algo? Pega o microfone e fala de novo. É que ele estará trabalhando com crianças, Ministério Infantil. Então, geralmente, nós usamos
muitas coisas com crianças. É tinta guache, aquela tinta que pinta o rosto, pincéis, massinha de modelar, giz de cera. Então, os irmãos que quiserem e puderem ajudar, pode estar procurando o Felipe ou a mim, ou aos pais, para depois ele estar, né, falando para os irmãos o que é melhor. Hoje ele também precisava levar uma bola, já ganhou uma bola hoje de manhã, nós damos graças a Deus por isso, né? E a nossa igreja realmente é uma igreja missionária, estamos, como eu disse, enviando, mas também estamos sustentando, estamos segurando as cordas daqui. Ele vai, mas nós ficamos. E é isso que a igreja precisa fazer, né? Então, os irmãos que quiserem e puderem, procure o Felipe, ou a mim, o Renato, a Andréia, que ele vai estar dando todos os detalhes depois. Obrigada. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado, glorificado seja o Teu nome, pela Tua misericórdia em ter nos transportado do império das trevas para o reino da luz, para anunciarmos as maravilhas que Tu fazes na vida do ser humano, e essa maravilha começa em cada um de nós, Senhor. Aflição, desamparo, não existem mais na vida daqueles que creem em Jesus Cristo, que nos prometeu dar uma vida completa, uma vida abundante, uma vida plena. Nós te louvamos e te agradecemos porque tu tens feito na vida de cada um de nós participar desse projeto missionário ali no Chile. E agora te imploramos que no poder do Espírito Santo nós possamos ter uma grande alegria ao vê-lo retornando, contando as maravilhas que tu estás fazendo ali naquele país. Te louvamos, te agradecemos pela vida, pelo que tu tens feito através de cada servo teu, no dia a dia, compartilhando Jesus, orando com as pessoas para receberem o teu Filho. Te louvamos, Senhor, pelos nossos pontos de pregação e queremos colocá-los nas tuas mãos, Senhor, os teus servos que têm feito essa tarefa com tanta diligência, com tanto empenho. Te louvamos pela igreja de Monte Castelo também, por poder vê-la tão bem agora, Senhor, no poder do Teu Santo Espírito. Nós clamamos a Ti, Senhor, porque Tu nos faças também agradecidos, porque participar é ser agradecido, é estar em sintonia com o Teu coração, que amas o ser humano e amaste de tal forma que fizeste com que o Teu Filho morresse em nosso lugar. Nós agradecemos mais uma vez e te rogamos que todos os recursos, todos os cuidados, toda a misericórdia tua estejam sempre bem visíveis no coração do Felipe, no coração da Andréia, do Renatinho, da Natália, da Júlia, da Narnete, de toda a família, Senhor, que sabemos que está participando, e da tua igreja, que nós sejamos uma igreja realmente intercessora. Nós oramos, agradecemos, porque cremos que o Espírito Santo vai fazer toda essa tarefa perfeitamente, no nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe pela